Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão me assistindo. Meu nome é Guilherme Amorim, sou professor de História. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre História Geral. No tema de hoje nós vamos tratar sobre Renascimento Cultural dos séculos XV e XVI. E já para dar um start aqui na nossa aula, eu trago duas imagens que elas são muito famosas, elas representam bem esse processo histórico. Uma delas é a Mona Lisa, uma das imagens mais famosas do mundo, produzida por Leonardo da Vinci, ou Da Vinci, e a Vênus de Milo, que também ela é muito famosa. Ambas imagens ilustram bem as obras artísticas que foram construídas nesse período. Vamos avançar aqui primeiro para a gente entender o que é Renascimento ou Renascença. Você pode encontrar dessa forma também nos livros, nas questões vestibulares afim. Ela é caracterizada como uma tendência cultural laica, isto é, eclesiástica, com forte inspiração greco-romana entre os séculos XV e XVI. Então a gente pode dizer que é um novo tipo de inspiração artística, cultural, um pouco social também, que surge entre os séculos XV e XVI, na Europa especialmente, que ela tende a buscar uma pequena independência da igreja, uma pequena independência da influência que a igreja exercia sobre as pessoas, especialmente numa fase da história que nós estamos falando já do pós-Idade Média, onde a Igreja Católica ela tinha um poder de influência muito grande sobre as pessoas, um poder temporal, um poder cultural, inclusive um poder intelectual. Então, muitas das obras clássicas, obras artísticas, muito do conhecimento produzido ao longo da Idade Média, ela tinha uma influência muito forte da Igreja Católica. Já esse processo do Renascimento ou da Renascença, ele busca, por um lado, não negar a Igreja Católica. Os artistas, os intelectuais desse período não são ateus, mas eles buscam uma certa autonomia, trilhar um outro caminho. E esse caminho ele vai ter uma grande inspiração nas obras de arte, nos artistas, no modo de vida, na cultura, no pensamento das sociedades greco-romanas, especialmente. Então, eu gosto de dizer que o Renascimento, como o próprio nome diz, é uma forma de renascer algo que já existiu na história da humanidade, ou seja, resgatar um pouco do que já existia nas sociedades grega e romana, no aspecto de tudo aquilo que foi desenvolvido. Então veja, nas sociedades grega e romana, a valorização do homem, esculturas representando a perfeição do corpo humano, tanto do homem quanto da mulher, os templos que eram construídos em homenagem aos deuses, utilizando-se de toda uma técnica da matemática, da arquitetura, da harmonia com a natureza. As cidades, a construção das cidades também, o processo de planejamento, de harmonia com a natureza, isso tudo foi muito presente, muito marcante, tanto na sociedade grega, mas também na sociedade romana. Haja vista que essas sociedades duraram séculos, mas que isso foi mudando por uma série de fatores ao longo da Idade Média, que durou ali por volta dos seus 1000 anos, e há essa tentativa, esse resgate, esse renascimento dessas culturas, dessas práticas, um pouco que a gente vai ver nessa videoaula, certo? Mas é importante a gente entender o contexto histórico, por que acontece, quais os elementos que influenciam, que contribuem para esse processo do renascimento. Eu diria primeiro, o fim da Idade Média, na Europa propriamente. A Idade Média durou ali por volta de 10 séculos. E nessa fase final da Idade Média, o modo de vida feudal ele estava chegando numa espécie de esgotamento, no sentido de que as pessoas viviam em feudos,
Muitas das vezes você nascia em um lugar e permanecia nele a sua vida toda, então você tinha um modo de vida muito local. Um modo de vida, uma economia muito voltada para a terra. A partir do momento em que esse sistema político-social ele começa a entrar em decadência por conta de fome, da peste negra, de guerras, as pessoas elas vão começar a deixar o campo e buscar se mudar para as cidades no sentido de fortalecer o comércio que existia entre as regiões. Então, a Europa como um todo, ela passa a se tornar um grande centro comercial, passa a ganhar uma vida dinâmica do ponto de vista comercial muito grande, e a gente precisa dar destaque à região da Itália. Lembrando que a Itália, nessa fase da história, do século XV, não é a Itália como nós conhecemos hoje. Ela era um conglomerado, um conjunto de cidades autônomas entre si, que compartilhavam ali da mesma cultura, muitas vezes da mesma língua, mas eram autônomas. Eram, digamos, pequenos reinos. Entre essas cidades italianas, a gente pode dar destaque à cidade de Gênova e Veneza. Mas por que Itália? Vejam no mapa, a região da Itália, ela tem uma localização geográfica muito estratégica, porque ela é uma espécie de porta de entrada para a Europa. A Europa é o seu interior ao mesmo tempo. Ela tem uma abertura para o mar Mediterrâneo, uma posição muito estratégica que ela faz. Ela serve de rota comercial, tanto para a região do norte da África, quanto para o Oriente Médio. Então a região da Itália ela foi muito, muito estratégica no sentido de um comércio próspero. E dessa fase de comércio próspero, isso contribuiu para o crescimento das cidades. Ora, nós vimos que um dos fatores do fim da Idade Média foi que as pessoas, por vários motivos, deixavam as cidades, deixavam o campo e em busca das cidades atrás de uma vida melhor. E desse processo, nós começamos a ter um crescimento das cidades, uma vida comercial, urbana, etc. E disso, alguns agentes sociais começam a ganhar destaque. Entre eles, os comerciantes, propriamente dito, os banqueiros e os artistas, de um modo geral. Então, a gente pode dar destaque nessa parte do Renascimento, e eu já vi algumas questões de história falando sobre isso especificamente, entre essas pessoas que se destacavam do ponto de vista social nas cidades italianas especificamente, existia a figura dos mecenas, que eram geralmente pessoas influentes que decidiam patrocinar artistas. Então imagina, uma pessoa ela recebe um dinheiro em troca de, olha, você vai produzir obras artísticas em meu favor, ou obras de arte que eu estou encomendando para você. E aí a gente pode dar destaque aqui, nesse caso, à família Médici, que contribuiu muito para patrocinar artistas que fizeram várias obras, que algumas delas são famosas até os dias de hoje. Então veja, a pessoa na condição de artista, ela não vivia do ócio praticamente. Ela não vivia praticamente da sua arte, ela recebia para aquilo. Para você produzir uma obra de arte elaborada, pintura de um quadro, você precisa dedicar muito tempo, muita atenção, muita técnica para que você se aperfeiçoe até chegar a produzir obras como essa que nós estamos vendo aqui, certo? Renascimento e suas características. Isso aqui é muito importante, que a partir do Renascimento a gente consegue perceber que há uma diferenciação da Idade Média. E há uma tendência da história de que algumas pessoas
dizem que a Idade Média foi um período de 1000 anos, conhecido também como Idade das Trevas, mas nós precisamos entender que não foi bem assim. Período que houve muita valorização, muito desenvolvimento digamos assim, da própria tecnologia. Obras de arte foram produzidas ao longo da Idade Média, mas sempre que a gente analisa um período da história, a gente precisa entender que os homens daquele tempo buscam negar o passado, no sentido de se demonstrar superiores, de se demonstrarem mais qualificados. E aí, nessa fase aqui da nossa aula, a gente vai conseguir fazer uma comparação em alguns momentos de como que essas características, elas, muitas vezes, elas são muito uma resposta contrária, uma resposta no sentido de um ataque direto, digamos assim, aos costumes da Idade Média. Então vejamos, mais uma vez, uma das principais, se não a principal característica do Renascimento é uma valorização do passado greco-romano, algo que eu já disse no início da aula. Então vejam, nós temos duas imagens do período greco-romano, das sociedades grega e romana, que uma delas é uma imagem de um templo, se não me engano, é um templo que fica na cidade de Atenas, em que alguns dos pilares desse templo representam ali a figura de mulheres. Mas é um sentido de demonstrar que há muito tempo a sociedade daquele tempo já se preocupava em destacar as características do homem. Demonstrar que o homem estava presente, inclusive na arquitetura. Já a imagem do lado, ela é famosa, representação do homem lançando o disco, uma alusão às Olimpíadas da Grécia Antiga, que as Olimpíadas da Grécia Antiga, entre outros fatores, ela buscava, assim como hoje nós temos as Olimpíadas, selecionar os melhores atletas, no sentido de buscar ali a perfeição e testar os limites do homem. Então veja como que aquelas práticas culturais, elas muitas das vezes eram também reproduzidas nas obras de arte. E nós vamos perceber daqui a pouco, fazendo uma comparação, como que os artistas do período renascentista, eles buscavam alcançar essa perfeição ou essa aproximação com a realidade. Outra característica, o antropocentrismo. O homem passa a ser visto como ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. Na época medieval predominava o teocentrismo, tudo convergia para Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ao longo da Idade Média, como eu havia dito, a Igreja Católica ela acumulou um poder assombroso, além de grande riqueza, mas era um poder a ponto de influenciar as decisões da vida das pessoas. Então havia uma grande mentalidade cristã na vida das pessoas, onde tudo buscava ser justificado pela vontade de Deus. Se eu tenho uma doença, é um castigo de Deus. Se acontecer uma tempestade, um inverno rigoroso que prejudicou a plantação, o plantio, a colheita, as pessoas buscavam dar resposta a esses fenômenos da natureza sobre o aspecto religioso. Já o antropocentrismo, que eu acho uma coisa muito interessante, o homem ele busca ser o agente do seu próprio destino. Só um detalhe, ele não nega Deus, ele não quer ser ateu, ele não nega a existência de Deus, ele não busca ser ateu, mas ele no sentido de, ora, veja, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que não utilizar do meu livre-arbítrio para
buscar essa perfeição, digamos assim, para buscar os limites do meu conhecimento, das minhas capacidades. Então, isso é uma situação muito interessante para a gente refletir. O individualismo. Olha, o individualismo nesse campo aqui, ele é interessante. Veja, atualmente a palavra individualismo é usada muitas vezes como sinônimo de egoísmo. Na Renascença, porém, tinha um sentido positivo, que significava capacidade individual de talento e criatividade. Isso é uma coisa de uma profundidade filosófica, de reflexiva muito grande. Cada um de nós, eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, cada um dos alunos, cada uma das pessoas do mundo, elas são únicas. Alguns vão ter vocação para a área de humanas, alguns vão ter vocação para a área de exatas, alguns vão ter vocação para as artes. Eu, não temos a capacidade de dominar tudo, mas a gente pode focar naquilo que nós temos talento e vai embora, cara. Investe naquilo. Desperta, busca o seu potencial, aproveita, gasta energia nesse sentido. Se você perceber que você é bom naquilo, cara, vai fundo. Isso é algo que vai te tornar único, isso vai te tornar individual, vai te diferenciar das outras pessoas. Não no sentido egoísta, mas no sentido de que é importante que a gente explore as nossas qualidades. E claro, aquelas situações que nós temos dificuldade, numa sociedade dinâmica como nós temos hoje, a gente precisa minimamente ali ter um padrão para conseguir converger entre as outras coisas. Uma nova visão de tempo. Isso é muito interessante também, que é uma influência dos dias de hoje. Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se este for seu desejo. Já na visão medieval, o tempo pertence a Deus. Por isso, seria pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro esteve emprestado. Uma nova visão de tempo. Veja, no passado, nas sociedades do passado, um homem trabalhava conforme o dia. O sol saiu, eu vou trabalhar. O sol se pôs, eu paro de trabalhar, vou me recolher, vou fazer outras coisas. Mas numa sociedade dinâmica como nós temos hoje, a gente precisa buscar aproveitar melhor o nosso tempo, ao máximo, nos organizar de forma que eu possa trabalhar, estudar, namorar, me divertir e praticar o ócio. O ócio, no caso aqui, é fazer nada, curtir a preguiça, que ela é importante. Ou seja, eu tenho a liberdade de administrar o meu tempo. Mas há uma situação muito singular aqui, que essa nova concepção de tempo do período renascentista, que é essa concepção que ela é muito vinculada ao comércio. Tanto é que essa imagem aí, ela demonstra dois comerciantes que estão ali fazendo cálculos, digamos assim, contando dinheiro, que é o seguinte: se eu vou no banco hoje, peço R$1.000 emprestado, eu vou ter que pagar juros sobre ele. E juros é uma forma do banco cobrar pelo tempo, digamos assim. Então eu pego R$1.000, eu vou ter que pagar, digamos, 1.100, 1.200, de acordo com os juros que o banco cobra. Isso é uma forma, digamos assim, que o homem controla o tempo, no sentido de que ele está exercendo o papel de Deus. Nós não temos o papel de controlar o tempo. Mas nessa situação econômica, digamos assim, emprestar dinheiro a juros, isso era condenado pela igreja. Uma palavra que é encontrada em alguns textos, algumas citações, como usura. Bem, o naturalismo prega a volta à natureza, ou seja, um novo olhar sobre a natureza, e isso, em muitas vezes, se reflete em algumas obras de arte. Essa, por exemplo, ela é conhecida como a Anunciação, que a imagem central, a mensagem central, ela é demonstrar a mensagem do anjo Gabriel para a Virgem Maria, dizendo que ela foi a mulher escolhida. Essa é a imagem principal. Mas veja como que agora nós temos um cenário, digamos assim, que é a natureza, digamos assim. Uma filosofia hedonista.
defende o prazer individual como o único bem possível. Isso remete um pouco ao individualismo, que nós vimos agora há pouco. Neoplatonismo defende uma elevação espiritual, uma aproximação com Deus por meio de uma interiorização. Então veja como que esses artistas do Renascimento, eles não negam Deus, mas eles querem buscar uma nova forma de interpretação da sociedade, uma nova forma de explorar os limites assim, da produção de conhecimento. Então o Renascimento não é unicamente a produção de obras de arte, pintura propriamente dito, esculturas, mas uma série de outros fatores, de inclusive questões sociais, que em um momento ou outro elas também têm influência religiosa. Há uma outra situação do humanismo, uma outra característica muito marcante do Renascimento, que é o humanismo. É o homem como centro das coisas. Diferente da concepção medieval, que Deus regia a vida das pessoas, a religiosidade, mas agora o homem, no sentido de que agora ele passa a ser dotado de razão, ele passa a ser dotado de conhecimento, de vontade própria. Isso é muito importante. Isso é uma diferença gigantesca, uma diferença gritante em relação ao período medieval. E dessa concepção, já que o homem de fato ele passa a ser um ser racional, a gente tem a característica dos humanistas, que são intelectuais, que se dedicavam aos estudos da língua e da cultura greco-romanas, que se inspiravam nelas para produzir suas obras. Então veja, existiam pessoas que agora estudavam as antigas obras greco-romanas e a partir delas se inspiravam para produzir novas concepções. Então era como se eu buscasse, hoje do século XXI, estudasse os textos da literatura brasileira do século XVI e a partir daquilo ali eu fizesse uma interpretação sobre como era a visão entre os europeus e os indígenas que aqui estavam. Então vejamos, entre esses humanistas, eu vou citar aqui um exemplo do Francesco Petrarca, que foi um dos mais notáveis humanistas, defendia o ideal de imitação. Para ele, não significava cópia ou repetição, mas inspiração nos ideais greco-romanos de valorização do ser humano e da busca do novo. Segundo Petrarca, era preciso negar o barbarismo medieval e recuperar a idade do ouro dos antigos gregos e romanos. Então veja como que essa galera, essa turma dos humanistas, foi muitas vezes ler esses textos antigos de filosofia, de Sócrates, Platão, enfim, no sentido de se inspirar. E eu diria para vocês que a filosofia que nós temos hoje do século XXI, ela tem inspiração nesses camaradas lá da sociedade greca e romana. Enfim, essa é uma parte interessante da nossa aula, que ela consegue demonstrar para vocês como que há uma diferença entre as obras de arte ao longo da história. Vejamos, essa imagem de cima, ela é a Última Ceia, ela é uma representação da Última Ceia do século XIII. Então, as obras de arte medievais, elas não tinham, pelo seu tempo histórico, eu não posso falar aqui que elas são feias, que elas são que toscas, etc. Mas elas representam as características de um tempo histórico. Já a imagem de baixo, ela também é a mesma representação histórica que a Última Ceia já do Leonardo da Vinci, já ali do século XVI. Mas veja como que as obras de arte, o Renascimento ele busca trazer uma concepção de aproximação do real, uma aproximação, busca da perfeição. Essa outra imagem, ela também representa a mesma cena, digamos assim, histórica. Da imagem da esquerda, ela representa o processo de crucificação de Cristo, e uma característica da arte medieval é o seguinte, ela busca representar principalmente aspectos religiosos, mais uma vez a influência de Deus, uma influência do cristianismo, onde as pessoas ditas cristãs,
cristãs não, as pessoas ditas santas, Jesus Cristo, Virgem Maria, os santos, eles têm em volta da sua cabeça a representação de uma auréola. Então, é uma forma de você demonstrar que eram pessoas sagradas. Já a imagem da direita é a mesma representação histórica do processo da crucificação de Cristo, só que já do período renascentista. Então eu demonstrei para vocês, através de 2 exemplos, como que as obras de arte renascentistas, que nós vamos ver ao longo da aula, como que elas buscam trazer uma perfeição, uma aproximação com a realidade. Uma série de técnicas vão ser desenvolvidas também. Só uma última comparação, uma última observação. Voltando aqui à última ceia. A imagem de cima é uma imagem chapada, digamos assim, é uma imagem 2D. Digamos assim, ela simplesmente representa ali o aspecto dos apóstolos, um ao lado do outro. Mas já a imagem de baixo do Leonardo da Vinci, ela traz uma série de curiosidades, de características desse período renascentista. Vejam, nós temos, para além dos apóstolos e Jesus Cristo, que estão ali representados, a gente não pode dizer que na fidelidade, mas estão ali representados com as características no rosto, nas mãos, etc. Mas vejam a sala onde eles estão, vejam a noção de profundidade, vejam a harmonia que há entre a configuração das portas, a noção de profundidade, a mesa, enfim. Isso tudo são técnicas que foram produzidas nesse sentido. Nessa imagem, a da esquerda, ela traz uma imagem chapada. Todos ali estão praticamente do mesmo tamanho, dando uma noção de imagem única. Mas já a imagem da direita, do período renascentista, ela nos traz essa noção de profundidade. Então nós temos aqui Jesus Cristo num primeiro plano, e as pessoas ao fundo já menores, representando uma certa noção de distância, enfim. Isso é muito interessante. Dava para fazer uma aula só fazendo comparações, análises, curiosidades sobre as obras de arte do período renascentista como um todo. Mas o Renascimento ele também traz essa característica de estudar as proporções do corpo, no sentido de buscar representar cabeça, braços e corpo de uma forma diferente, mais próxima do real. E para você fazer isso não é fácil. Você precisa treinar muito o desenho humano, digamos assim. Então há esse processo de estudo das proporções do corpo humano feito pelo artista e cientista Leonardo da Vinci para o seu livro De Arquitetura. Não sei se a pronúncia correta seria essa. Bom, e aqui nós vamos passar por algumas imagens, digamos assim, que elas representam o Renascimento ao longo da história. Vejam. O interior de uma farmácia é um afresco de um castelo da Itália do século XV, onde nós temos um vendedor. O vendedor pesa uma balança mercadoria comprada por uma mulher que paga com uma moeda. No decorrer da Idade Média, o ofício de mercador alimentou gradualmente de importância. Veja, os artistas do Renascimento, muitas vezes eles começavam a reproduzir cenas do cotidiano, mais uma vez patrocinado pelos mecenas, no sentido de representar cenas do cotidiano. Então veja, algo que era muito comum na Itália, nas cidades, era o comércio, de um modo geral. Então nada melhor do que representar o comércio, digamos assim. E, mais uma vez, a noção de profundidade, as técnicas, as curiosidades, a mulher no primeiro plano, o farmacêutico atrás do balcão, a balança, enfim. Essa imagem da Anunciação, conforme a gente tinha visto anteriormente, ela traz essa noção de
digamos assim, da representação da Virgem Maria, não mais com uma auréola, e do anjo, se não me engano, o arcanjo Gabriel, que vem ali dar a mensagem de que a Virgem Maria foi a escolhida, digamos assim, também não possui auréola, mas essa noção, essa imagem aqui, ela nos dá um ótimo exemplo da noção de profundidade. Vejam que as árvores ao fundo, elas estão menores, a parede, os muros aqui da casa, eles vão, digamos assim, diminuindo de tamanho, enfim. Uma coisa muito importante do ponto de vista científico desenvolvido ao longo do Renascimento é a teoria de que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. E aqui há um diagrama do sistema heliocêntrico de Copérnico. Que ali ele, digamos assim, é uma forma de representar esse sistema de que o Sol era o centro do universo, mas a Terra, além de circular em volta do Sol, eles conseguiram perceber também de que a Terra ela girava em torno de si mesma, do seu próprio eixo. Isso é uma coisa revolucionária para o período, porque até então se acreditava ser a Terra o centro do universo, e esse tipo de estudo, de análise dos astros, etc., era muito comum das sociedades grega, romana, mesopotâmica e da sociedade egípcia, mas que se perdeu ao longo da Idade Média. Então, esse tipo de estudo, muitas vezes, era proibido pela Igreja Católica com a punição da própria vida. Essa aqui é uma outra obra de arte, ela é muito, muito famosa, muito bonita, que é a Escola de Atenas, que é uma pintura que foi encomendada para decorar as paredes de uma biblioteca. E ela busca reunir uma série de figuras históricas do ponto de vista científico, filosófico, entre eles Sócrates, Platão, enfim. Mas é uma outra forma de caracterizar para vocês de que a noção da proximidade, as pessoas num primeiro plano, num segundo plano, e a noção de profundidade. Galilei, diante dos membros do Tribunal do Santo Ofício, no Vaticano, em 1633. Uma representação. Por que eu trouxe essa imagem? As obras de arte, e principalmente as inovações científicas que contradiziam os ensinamentos, o status quo da sociedade, contradiziam os ensinamentos bíblicos, eles muitas vezes precisavam ser julgados, precisavam ali prestar contas diante da igreja. A igreja falava assim: o que está acontecendo? Por que você desenvolveu isso? Você sabe que é proibido. Então aquela teoria de que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, isso gerou uma repercussão gigantesca na sociedade no período. A ponto do Galileu ter que participar ser julgado num tribunal se ele não estaria cometendo sacrilégios, se ele não estaria ali negando a palavra de Deus, enfim. Outra noção do Renascimento, para você conseguir produzir, representar o homem, a mulher, enfim, as figuras de forma muito próxima com o real, esses artistas eles precisavam se esforçar bastante no sentido de treinar os aspectos do corpo humano, nas suas mais diversas características. E essas duas imagens elas representam bem o que teria sido esse tipo de esforço. Já que nós estamos falando muito de artista, enfim, eu acho que um dos mais emblemáticos, mais famosos, um dos que mais se destacam desse período foi o Leonardo da Vinci. Mas é muito importante que a gente saiba que ele não foi simplesmente o cara que pintou a Mona Lisa. Ele foi um cara que, digamos assim, reuniu muito dessas características do antropocentrismo, do humanismo, do individualismo e buscou ali ao longo da sua vida testar ao máximo as suas características, os seus limites, o seu potencial. E ele acabou sendo um homem que foi cientista, matemático, engenheiro, inventor,
anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, precursor da aviação e da balística. Esse precursor da aviação, a gente quer dizer que ele inventou avião, mas ele fez alguns protótipos do que seriam. Ele no século XVI imaginou como que seriam máquinas que pudessem levar o homem para o céu. E a balística ali, no caso, ele conseguiu desenvolver alguns protótipos de armas, no caso ali canhão. Enfim. Mas nós estamos falando muito de renascimento na Europa, na Itália, etc. Mas ela foi um fenômeno que se espalhou para outras partes da Europa também. Vamos lá, rapidamente. Na França, conseguiu influenciar artistas. E aí, do período francês, e dos demais países, os artistas utilizaram principalmente do livre-arbítrio, da crítica, da razão, para, em alguns momentos, criticar o poder da igreja, no sentido de que ela cometia excessos, abusos, mas criticar também o poder dos reis. E aí essa imagem é muito interessante, que ela é o Gargantua, que é uma forma de fazer uma crítica à sociedade, ali, digamos, a um monarca, um rei que está devorando tudo. Então, mais uma vez, vejam a noção de profundidade, a noção de distância entre as pessoas, enfim. Na região de Flandres, a expansão comercial de Flandres estimulou as artes e as ciências. Erasmo de Roterdã, considerado o príncipe dos humanistas, buscou esclarecer questões religiosas usando uma linguagem menos rebuscada para que seus antecessores filósofos. Em seu livro Elogio da Loucura, chegou a denunciar alguns abusos da igreja e a imoralidade dos clérigos. Na pintura destacam-se os irmãos Van Reyt e Pieter Brunt, minha pronúncia é ruim, que retratam temas do cotidiano da sociedade, incluindo festas populares e homens do povo. Então, mais uma vez, esses artistas eles utilizavam da razão, do livre-arbítrio, para muitas vezes questionar os valores da sociedade, mas principalmente questionar os valores da sociedade passada, ali, do período medieval, onde a Igreja Católica tinha um poder gigantesco. Em Portugal, o Renascimento ele conseguiu influenciar a literatura, principalmente. Um camarada que eu imagino que você já ouviu falar, um tal de Luís Vaz de Camões, que escreveu os Lusíadas. Na Alemanha, os pintores Albert Dürer e Hans Holbein foram os principais nomes desse processo, que eles contribuíam, entre outras questões, com o processo de autorretrato. Na Espanha, nós temos também houve esse processo de tanto a produção literária, mas também a produção artística. E aí essa primeira imagem central, ela é uma forma de representar aquele episódio histórico onde Jesus Cristo chega no templo e bota os comerciantes ali para correr. Já a imagem do lado, mais uma vez, a imagem de Jesus Cristo. Vejam a perfeição como as pessoas são representadas. Vejam como que o templo é colocado atrás. E uma noção de profundidade, uma harmonia entre Jesus Cristo num primeiro plano, a noção de sombra. Já a imagem do lado, ela faz alusão a uma história muito famosa, uma história pitoresca do Dom Quixote de La Mancha, que é uma história muito engraçada, que é uma crítica aos valores e costumes feudais do cavaleirismo. E aí, essa história é muito engraçada, ela merece uma aula sobre ela depois. É um cavaleiro que acaba ficando doido e ele vai combater um moinho, achando que um moinho de vento, achando que era um dragão. Então essa imagem ela é uma representação sobre essa obra de arte sobre essa história do Dom Quixote de La Mancha. Em Inglaterra, quando o Renascimento chega na Inglaterra, ele tem repercussões muito interessantes
e permanências também. Esse camarada aí é uma forma, ele consegue ilustrar muito bem o Renascimento inglês, que eu vou citar para vocês exemplos da literatura. As histórias de Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo e várias outras obras que foram produzidas pelo William Shakespeare no sentido de demonstrar como o homem ele é possível não viver ali no mundinho da igreja, digamos assim, do cristianismo, de Deus influenciando, mas o homem ele tem o livre-arbítrio de inclusive desafiar famílias, tradições, e se colocar diante de embates, emblemas de amor, ódio, traição, ciúmes, etc., que é muito característico da literatura inglesa, especialmente dessas obras do William Shakespeare. Já finalizando, vamos partir aqui sobre como que o Renascimento ele vai para além das obras de arte, da arquitetura, da literatura, mas ele também influenciou muito na arquitetura, na projeção de cidades, digamos assim, ou no que eles gostariam que tivesse sido produzidos. Então veja essa citação. Essas utopias refletem modelos basicamente urbanos, dispostos numa arquitetura geométrica em que cada detalhe obedece a um rigor matemático absoluto. Nessas comunidades modelo, a harmonia social deve ser uma derivação da perfeição geométrica do espaço público. Por trás desses projetos utópicos, o que se percebe é um desejo da abolição da imprevisibilidade da história e da violência dos conflitos sociais. Nicolau Sevenko, no seu livro Renascimento. O que esse cara está tentando dizer? De que essa busca da harmonia entre os traços, a noção de sombra, de profundidade, de perfeição, isso também teve influência na arquitetura. De forma que algumas cidades, algumas construções, elas buscavam encontrar essa harmonia de forma inclusive a eliminar problemas sociais. Claro que não deu certo, mas é muito interessante para a gente ver como que isso influenciou na produção dessas obras de arte, na construção de alguns edifícios e até mesmo nas igrejas. Bem, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido as principais características do Renascimento, as principais formas como ela influenciou as obras de arte, a produção cultural daquele período. Caso sinta o desejo, deixe aí sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, seu comentário, mande um e-mail, sinal de fumaça, enfim, SMS. No mais, nos vemos nas próximas aulas e passar bem.